um fato em julgamento. Hoje eu quero pregar sobre uma das histórias mais faladas, inclusive já preguei essa história umas 2, 3 vezes, mas eu confesso para vocês que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Não muda, hoje eu quero essa palavra, e essa palavra ela vai falar ao seu coração. Amém? Porque todas as vezes que essa palavra é ministrada, ela traz um desfecho diferenciado. Por quê? Porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. Então vamos adentrar essa palavra? Amém? Vamos falar hoje sobre o julgamento de uma mulher. Uma mulher pega, ou melhor, se diz pega em ato de adultério. Amém? Vamos falar sobre a mulher adúltera. Lá de João, não é? Capítulo 8. Vamos acompanhar comigo a leitura. Amém? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus, eu vou repetir qual é a qualidade das pessoas que a trouxeram diante do julgamento de Jesus. Os escribas e os fariseus são os doutorados da lei, não é? Aqueles que realmente imputam leis e regras sobre a vida das pessoas. Os escribas e os fariseus a trouxeram em sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Porque eles a trouxeram para expor ela, expor realmente o fato e para ver o que realmente Jesus iria fazer diante deste fato. Gente, esse fato, esse cenário traz tantas coisas. A primeira que eu quero ressaltar para vocês, por que só levaram ela e o camarada? Onde está este cara? Quem é este cara? Quem é este homem? Não estaria ele na mesma situação? Ou seja, ambos estão na mesma situação. Ambos estão em pecados, não é? Talvez isso vai ser algo que Jesus vai colocar com certeza na balança, não é verdade? Mas vamos lá, prosseguindo. Vamos lá. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha a saia justa que Jesus foi colocado aqui. Olha a saia justa que Jesus foi colocado. Só que Jesus é um juiz maravilhoso, não é? Ele é diferenciado, não é verdade? Vamos ver esse conteúdo no que vai nos beneficiar nessa noite. Amém? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Pastora, o que ele escrevia na terra com o dedo? Naquela terra da humilhação, na terra em que a mulher foi humilhada, exposta, é nessa terra que Jesus quer escrever para essa vida, para essa mulher, uma nova história. Enquanto todos queriam escorraçá-la, tirar a própria vida dela, Jesus estava dizendo o seguinte: é nessa terra que eu quero escrever uma nova história para a sua vida. Aqui você caiu, aqui você levanta. Entendeu? Aqui você caiu, aqui você se restaura. Ou seja, aqui você se retrata. Vamos lá? Prosseguindo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, pode ser o primeiro a atacar a pedra. Ei, e suas pedrinhas em suas mãos? Ei, e as pedrinhas em suas mãos?
Cadê elas? Que vergonha neste momento, né? Você está com a sua pedra para atacar o pecado do outro. Não é verdade? Mas, o que Jesus diz aqui? Ele falou o seguinte: aquele que não tem pecado, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra, porque vocês me trouxeram ela, mas cadê o envolvido? Ela foi pego no ato do adultério, então pegou os dois. Cadê o outro? Muita gente prega essa mensagem, mas não faz esse questionamento. Cadê o indivíduo? Ele também poderia ser casado, não poderia? Ainda que só fosse ela casada, todos nós estamos na qualidade de pecador. Ninguém é digno de apontar o dedo em ninguém. Sabe, eu vou falar uma coisa com vocês. Aqueles que vivem tentando expor o pecado do outro, está tirando, na verdade, a atenção das pessoas para os seus. Aprenda isso. Olha, eu repito, Deus não vai perguntar para você pelo pecado dos outros, Ele vai perguntar para você dos seus pecados no grande julgamento. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Esqueça o pecado do outro. Você, para retratar uma situação, você não tem que preocupar em expor a culpa do outro. Expõe a sua. Que do outro é Deus com ela, ela com Deus. Entendeu? Então vamos lá. Aí Jesus, ele falou isso aqui, já todos com a pedra para matar aquela mulher. Aí ele falou, aquele que estiver sem pecado pode ser o primeiro a atacar a pedra. E voltou a agachar e continuou a escrever sobre a areia, assim diz a palavra. Continuou escrevendo sobre a terra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e os acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Retire-se dessa posição, que ela não é para você. Você não é juiz sobre a causa de ninguém. Você não é juiz para imputar sentença sobre o pecado de ninguém. Retire-se desse cenário, dessa posição. Deus está me mandando te falar, retire-se. Você também tem seus pecados. Aponte os seus. Retrate os seus, sem precisar expor dos outros. Mas ouvindo essas palavras, essas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. É só Jesus e eu. É só Jesus e ela. É só Jesus e você. Não é mais ninguém. Deus não está chamando ninguém desse cenário. Esse cenário é só entre Deus e o acusado. Esse cenário é só entre Deus e a pessoa. Ou seja, sobrou só Jesus e ela. Aí vamos lá. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não se deixa escarnecer, assim diz Gálatas 6:7. Não é sobre a sua pressão, não é sobre a sua opinião. Oh Deus, trata com aquela pessoa. E se aquela pessoa fosse o seu filho? Ou melhor, a sua filha, você faz o quê? O seu filho, você faz o quê? Você é omisso. Porque, olha aqui, Deus, ele não se deixa escarnecer. Ele não vai ceder sobre a sua pressão. Mata aquela pessoa. Suas orações é o seguinte, vinga daquela pessoa. E se acontece alguma prova na vida daquela pessoa, está vendo Deus tratando? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia é muito categórica em dizer, quando ele vê, lá em Provérbios diz, quando ele vê que você está tripudiando em cima da dor do outro, se alegrando com a desgraça alheia, ainda que Deus esteja tratando com aquela pessoa, ele vai tirar o tratamento daquela pessoa e jogar sobre as suas costas. Por quê? Porque você está se alegrando, tripudiando em cima da dor do outro. Assim continuou. Agora era só Jesus e ela. Pastor, e aí?
O que Jesus falou com aquela mulher? Jesus apontou o dedo na cara dela e falou assim: viu, sua sem vergonha, por que você fez isso? Jesus fez isso. Vamos ver como que Jesus trata o culpado. Jesus não trata o culpado como você acha que deve ser tratado. Muda de ciclos. Mudança de ciclos, mudança de igreja. Não, Jesus, ele não trata a situação dessa forma. Como que Jesus fez com ela e ele sozinho? Erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles os teus acusadores? Ninguém te condenou? Melhor, não é porque ele não condenou por livre e espontânea vontade, mas sim por livre e espontânea pressão de consciência. Os seus pecados te acusam. Você está tentando fazer o quê? Tirar realmente o seu peso de consciência, tirar a atenção das pessoas sobre os seus pecados e fazendo o quê? Expondo o pecado dos outros. É assim que você trabalha. Respondendo ela, o que ela respondeu para o mestre? Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Pastora, mas ele acabou com ela. Vai, não peques mais. Como que ela não peca mais? Não, o que Jesus quis dizer aqui, vai lá, olha, e não cometa esse pecado novamente. Mas deixa eu te falar uma coisa com você. Essa é a forma que Deus trabalha. Deixa eu te falar, citar um versículo para você que diz lá em Tiago 2,13. O juízo será sem misericórdia para com aquele que não usa de misericórdia. Deixa eu te falar, o juízo de Deus será sem misericórdia para com aqueles que não usam de misericórdia. Quando você não usa de misericórdia para com a queda de uma pessoa, para com os erros de uma pessoa, o juízo de Deus será sem misericórdia para com os seus. Agora eu te pergunto, quais são os seus? Quais são os seus pecados? São muitos, né? São centenas, são dezenas, cometidos dia a dia, hora por hora. Imagina se Deus for sem misericórdia para com os seus pecados, da forma que você não é misericordioso para com os pecados dos outros, para com as falhas dos outros, para contigo. Enfim, esse cenário aqui é um cenário de pura hipocrisia, de pura condenação, de pessoas querendo usar das suas carnalidades, dos seus achismos. Para quê? Para condenar alguém, para expor alguém. Eles logo colocaram ela na frente de Jesus, de pé, diante de todos os presentes, entendeu? Queriam expor ela. Ou seja, todos eles tinham seus pecados. Querendo expor aquela mulher para tirar suas culpas. Com certeza, o que foi pego em adultério com ela estava ali também. Com certeza, com uma pedrinha na mão. Deixa eu te falar uma coisa com vocês. Sai dessa posição de pedrinhas nas mãos e retire-se desse cenário. Esse cenário não é para você. Esse cenário é somente Deus e ela. É somente Deus e a pessoa. Você não foi convidado para estar nesse cenário. Esse cenário não te compete. Sabe por quê? Porque quando todos se retiraram, porque todos estavam na qualidade de pecadores. Assim todos nós estamos na condição de pecadores. Assim diz a palavra do Senhor. Então, repense suas atitudes e retire-se desse cenário. Essa é